Amigos, boa noite. Vocês viram como é bom ter amigos, né? Sempre uma maravilha. O ego é massageado, é sempre muito bom. Façam um desconto, né? Com amigos, nós temos que fazer um desconto. Nós somos apenas um trabalhador, como todos os demais na seara espírita. Só chegamos, por vezes, um pouco antes do que muita gente aqui, só isso. Na realidade, a grande diferença que nós colocamos quando estamos fazendo palestra ou dando aulas é de que a diferença, se existe alguma, é que nós estamos em pé e vocês sentados. Não é verdade? Essa é a diferença. Não, porque, a rigor, por vezes, nós temos espíritos que são altamente desenvolvidos, altamente evoluídos, que podem estar iniciando a sua trajetória na reencarnação atual. Não é verdade? E certa feita, numa sala de aula, um universitário propôs que nós deveríamos, nas casas espíritas, separar as pessoas pelo grau de intelectualidade. E imaginemos, se nós fizéssemos isso, nós colocaríamos um Chico Xavier e talvez um Divaldo em salas, né, de pessoas excluídas. Divaldo nem tanto, mas o Chico, que tinha o antigo 4 ano primário, quando na realidade é um espírito evoluidíssimo. Então, nós precisamos sempre pensar a respeito, né, desta condição. Nós temos, por vezes, ao nosso lado, criaturas cuja missão será significativa para a mudança que se opera no planeta. Antes que nós falemos do assunto, nós trouxemos aqui o último livro, se ele andar, agora andou demais. Bom, enfim, nós trouxemos o último livro da nossa psicografia, que é o 45º, que está aí à disposição de todos, entre outros títulos que nós temos, inclusive alguns traduzidos para o inglês. E o livro tem como objetivo, claro, não só a questão da orientação da instrução, como também o resultado das vendas para a Casa Espírita. Cada livro que nós trouxemos hoje tem o custo de $10, aonde, se você parar para pensar, uma economia de apenas 50 centavos em 20 dias, você ajudou o centro em $10. Faz uma diferença significativa, não é mesmo? Às vezes o livro não é para você, pode ser presenteado, onde nós possamos levar para as pessoas um pouco mais de conhecimento, às vezes um pouco mais de consolo. E esta obra, a última nossa, ela fala exatamente de recordações, uma criança que tem recordações da existência passada. Temos também uma outra que vai falar sobre EQM, experiência quase morte, entre outros assuntos que são tratados. Então temos aí uma quantidade de 5 ou 6 obras à sua disposição. E hoje, se você comprar, você leva o autógrafo do psicógrafo. Não é do autor. Porque se o autor se materializasse aqui, a porta ia ficar estreita para a gente sair correndo todo mundo ao mesmo tempo. Então não é do autor. Do autor você poderá, em desdobramento, durante o sono ou desencarnado, pedir o seu autógrafo, né? Mas aí é com você. Aí é com você. Pessoal, para nós tratarmos desse assunto, claro que em 45 minutos nós não temos pretensão, mas nós vamos fazer um overview. Quando é que nós começamos a encontrar algo a respeito? Dentro da doutrina, evidentemente, ela se amplia. Nesta obra, Vida, Desafios e Soluções, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles faz a classificação da vida biológica como resultado dos automatismos, desde que os órgãos se encontrem em ordem, obviamente, e também fala a respeito, faz a definição da sua visão de vida mental, onde ela diz que é ligada ao espírito em decorrência de suas vidas anteriores. Muito importante isso. O criador de hábitos mentais saudáveis ou não, que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. Veja, então, que a Joana de Ângeles coloca de uma forma mais elaborada
aquilo que nós já sabemos de há muito: somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. E a reencarnação, ela não é um processo departamentalizado, como se nós nos encontrássemos num grande mall, onde cada loja apresenta, ou talvez de repente num grande magazine, onde esse grande magazine apresente nos seus andares diferentes produtos para a nossa escolha. Na realidade, a reencarnação, ela é uma simples alteração da condição do espírito envergar uma vestimenta adequada para esta dimensão. Da mesma maneira que nós, no verão, utilizamos uma vestimenta mais leve e, no inverno, uma vestimenta mais adequada. Exatamente a mesma coisa, porque a vida é uma só. A reencarnação, então, vai funcionar de maneira, como metodologia educativa que é, fazendo exatamente isso. Nós não deixamos tudo para trás. Se fôssemos um começar completo, nós estaríamos numa condição muito complicada, porque os automatismos ainda nem sequer funcionariam. Na realidade, o que vai acontecendo? Nós vamos daquilo que são as nossas tendências, por isso os hábitos, é o criador mental de hábitos, saudáveis ou não, que nos acompanham e que, se não substituídos quando não são saudáveis, não estimulados aqueles que o são, nós tendemos a repeti-los e, por vezes, fazer com que eles tomem corpo. Como o planeta nos oferece, e nós não que sejamos frutos do meio, mas o meio tem certo grau de influência em nós, sim ou não? A começar do próprio corpo. A começar do próprio corpo. Como espíritos que somos em evolução, não espíritos atrasados ou coisa do gênero, mas espíritos em evolução, o próprio corpo causa influências consideráveis na criatura. Aquela mocinha simpática, amorosa, gentil, fabulosa, que durante 25 dias no centro espírita é um amor em forma de pessoa, de repente se torna um monstro durante certo período mensal, né, que ela incorpora um sujeito chamado TPM, que vira o cão feito gente. E para não sobrar só para elas, quando nós temos um resfriadinho, né, nós homens, né, chegamos próximo do túmulo, não é verdade? Eu acho que eu vou morrer. Coisas do gênero. Bom, não dá para dizer que o corpo não tem influência sobre o espírito, a não ser que o espírito tenha uma envergadura que tenha domínio sobre a matéria, o que é uma questão de evolução. Né? Mas, na via de regra, é dessa maneira que funciona. Por isso, os cuidados que Joana de Ângeles vai nos alertar a respeito. Mas vamos pegar aqui um pouco de história da situação sobre esse processo em si de imunologia, de sermos herdeiros de nós mesmos. E começa praticamente em 1989 com essa senhora Joan Kroc, que já desencarnou em 2003, onde ela doou, em 1989, 2 milhões de dólares. Para a época, se hoje já é dinheiro, na época era uma fortuna para a Universidade de Los Angeles. E o intuito dela é ela queria reunir cientistas para pesquisarem de que forma a alma é capaz de fazer o corpo adoecer ou curar-se. E ela faz, então, com que se reúnam imunologistas, especialistas em câncer, neurologistas, psiquiatras e psicólogos. Começava aí a psiconeuroimunologia com ela em 1989, até porque a estrutura da medicina alopática era e ainda continua sendo uma estrutura mecanicista, né, onde o corpo responde como uma máquina. A doença é um desajuste e precisa ser ajustado. Isso está em franca alteração a partir, inclusive, do movimento dessa senhora. Você vê que o plano espiritual, ou seja, se a gente quiser colocar Deus, Jesus, a nomenclatura aí pouca diferença faz. Na realidade, ele age de forma sutil para nos despertar
individual e coletivamente, de uma maneira amorosa. Por isso a informação válida de que a criatura, individual ou coletivamente, pode evoluir pelo amor ou pela dor. Fantástico isso. Mas o plano espiritual age, ou Deus, Jesus, claro que o plano espiritual age, porque a divindade assim, né, determina quando nós estamos maduros para que aconteça. Ele age sempre de forma amorosa. É sempre de forma educativa, a nos despertar, repetindo, individual ou coletivamente, para que nós, né, possamos dar o próximo passo. Isso, coletivamente, a gente vê isso muito claramente através desse movimento com esta senhora, né, que foi uma esposa de um dos fundadores da rede do McDonald's. O que se procurou identificar nessa época, então, dessa doação que ela faz, foi a relação entre a alma de uma pessoa, seus pensamentos, suas emoções, seu comportamento com o sistema imunológico, que é responsável, fundamental pela nossa saúde. Porque até então, durante décadas, considerava-se que o sistema imunológico, responsável pelas defesas do nosso organismo, ou seja, os glóbulos brancos, eram completamente autônomos. O que você pensava, deixava de pensar, o seu humor, se era alterado ou não fazia a menor diferença. A situação era, ele funcionava de forma autônoma, não precisando de conselho de quem quer que seja, de estrutura mental de quem quer que seja. E o que acaba acontecendo é que esta situação tem é incrível, né? Tem um certo despertar por um evento que chama muito a atenção do mundo, que foi em 1970 com Apolo 13. O número é cabalístico, né? Assim, porque o 13 parece ser cabalístico, tinha que acontecer com a 13, por que não aconteceu com a 12? Né? Mas aconteceu com a 13. Uma explosão no módulo fez com que os 3 astronautas tivessem que retornar à Terra sem que cumprissem a sua missão. Interessante que esses 3 homens, altamente preparados, muito bem treinados, classificados num programa que não é para qualquer um dos voluntários, né, para poder ter esse acesso. Por conta desse estresse, veja que até então todo mundo achava que o sistema imunológico funcionava em separado do que o indivíduo, né, pensava ou deixava de pensar, a estrutura mental do indivíduo, etc. Por conta do estresse causado, 2 deles ficaram gripados. Aquela história lá, estavam na boca do túmulo, né? Já ficaram gripados, ficaram muito mal, etc. E despertou a curiosidade das pessoas, dos responsáveis da área médica, de cientistas, etc., por que é que esses indivíduos, com esse nível de preparo, de tecnicidade, prontos, inclusive, para enfrentar, ter diante o risco de vida, não é? Porque não é o risco de morte, é o risco de vida, tivessem ficado gripados. E eram 2. Bom, e começaram a pesquisar. Eles já chegaram aqui gripadinhos. Aí, incrível, né? Aí o pessoal disse, mas escuta, que situação, como é que isso pode ser possível? Bom, começaram-se a pesquisar e as coisas foram direto para as universidades. Experiências posteriores, no final da década de 70, na Universidade de Rochester, New York, esse psicólogo aqui, o Robert Adler, identificou a conexão entre o psiquismo e o sistema imunológico da criatura e concluiu que ele era condicionável, ou seja, quando você está feliz, o seu sistema é feliz. Quando você está triste, o seu sistema imunológico está entristecido e nós vamos ficar doentes. Não é incrível? E por incrível que possa parecer, adiantando um bocadinho, a enfermidade é a cura do ser, que é uma coisa que a gente não admite, mas a enfermidade é a cura do ser. A gente já volta nesse assunto.
estamos dando uma palhinha. Quando o indivíduo fica enfermo, ele precisa meditar sobre o porquê, que ele vai encontrar a razão. Ele está fazendo um processo de cura, que o Espiritismo trouxe para nós, através da condição do perispírito. Mas a gente já chega lá, vamos primeiro aqui. A coisa também foi para Stanford, você vê que não é qualquer um que começou a se envolver com essa situação. Um grupo de responsáveis por pessoas que sofriam de poliartrite, quem tem poliartrite sabe o quanto é doloroso, que são dores absurdas nas juntas. Pegaram, então, um grupo de pessoas que tinham poliartrite e deram todas as orientações para esse grupo de pessoas. Sobre alimentação, exercício para fazer, etc., tudo a respeito da enfermidade, orientaram de todas as maneiras e começaram, então, as pesquisas verificando o seguinte: apesar das pessoas todas terem as informações, toda essa estrutura de alimentação, do exercício, etc., muito pouca coisa mudou nos efeitos indesejáveis da enfermidade. Mas quando eles começaram a colocar aspectos de autoestima, de exercício de autoestima, de contatos sociais, ter amigos, esses contatos, bons contatos sociais, ter amigos, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitude otimista e capacidade de desabafar e amar, aí eles perceberam que os resultados dos efeitos da poliartrite nessas pessoas haviam reduzido significativamente, quando eles estimularam exatamente esses aspectos. Mas a coisa não parava por aí, porque a coisa foi parar também lá em Harvard com esse psicólogo, Dave McClelland, que ele fez o seguinte: ele colocou vários alunos dele para assistir um filme da Madre Teresa de Calcutá e as suas ações caritativas em Calcutá. Assim que terminou o filme, ele pediu para que fizessem a medição de glóbulos brancos nesses alunos e verificou que o sistema imunológico dos alunos havia alcançado patamares muito significativos em relação à defesa do organismo de cada um deles. Bom, o que ele fez? Ele, em seguida, convidou novamente os alunos e colocou um filme do guerreiro Uno Átila, que viveu, no século V, que é um filme bastante agradável assistir o Átila em ação, porque ele não mandava prender nem mandava soltar, ele mandava fazer genocídio. E aí ele mandou medir de novo e percebeu que o sistema imunológico dos alunos, todos sem exceção, havia baixado significativamente, podendo predispor à morte do indivíduo por uma gripe, por exemplo. Né? Que fique bem claro, porque a gente sempre joga para o lado delas, né? Porque também não assumir certa responsabilidade. Bom, o que acabou acontecendo é o seguinte: a conclusão, que foi surpreendente para os aspectos mecanicistas da situação em si, é que a medicina tem chegado que o que mais sobrecarrega o sistema imunológico são as pessoas que já não possuem esperança, nem veem mais sentido na vida. Estão deprimidas e são pessimistas. Se estressam e se cansam facilmente, e também os solitários. Um pouco mais recente, inclusive, para quem tem a responsabilidade para ter se verificou que criaturas solitárias alcançam maior período na sua longevidade, alcançam mais anos de vida, quando se relacionam com um pet. Impressionante, né? Desde que a criatura tenha a responsabilidade sobre aquele ser cuja dependência é integral da pessoa. Né? Por isso essa relação precisa ser uma relação de amor de fato. Né? E de um amor fantástico. O simples condição do indivíduo não estar solitário. E os solitários desencarnam antes. Estressados, então, nem se diga. Não, mas é uma verdade.
Se você pegar o livro, já referendamos esse livro aqui, vale a pena a consulta. Se você não tiver muita paciência, se for muito ansioso, ansiosa, já dá para curar a ansiedade, entra com esse nome na internet. O nome não é comum, então é fácil encontrar. Belarmino Bicas. O nome Belarmino Bicas é uma mensagem de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o Belarmino Bicas desencarnou 22 anos antes da sua programação por ser apenas mal-humorado. Coisa que você não deve ser, não é? Não entendi a risadinha. Não entendi a risadinha. Às vezes a gente dá aquela risadinha de nervoso, né? Aquela coisa assim. O estressado, então, é uma delícia. Porque ele desencarna muito antes da hora. E chega no plano espiritual estressado, o que é pior. Não tem essa conversinha de que descanse em paz. Não vai descansar. O miserável não descansa. O pior é que ele dá um trabalho enorme lá. Pô, pegue o livro Os Mensageiros. O indivíduo arrumando confusão, desencarnado que estava, porque ele precisava voltar para participar. Ele não sabia que ele estava desencarnado, obviamente, para participar da partilha da fortuna, da herança que havia sido deixada. Que vexame, né? Imagina, dando vexame para mentor lá. O mentor não tem onde enfiar a cara. Diz, meu Deus do céu. Ainda ia na Lívia fazer palestra segundas-feiras. Na verdade, não vai sobrar para você que está ouvindo. Não é fantástico? É verdade? Mas é uma realidade. As pessoas desencarnam antes. Isso não é mais uma coisa que fica no mundo espírita ou espiritualista. Isto é uma realidade que muitos médicos, lamentavelmente, ainda procuram deixar de lado. Mas isso, não é? A verdade é algo que você só adia, nunca faz ela desaparecer. Né? Isso foi Jesus que disse. Muito bem, aí vem a doutrina, que apagou tudo aqui. Muito bem. Vem o Espiritismo e vai nos trazer, já com Kardec, ele diz o seguinte: pode deduzir-se quanta falta faz aos laboratórios científicos. Veja que esse homem está falando há 161 anos atrás. Até porque comemoramos o Livro dos Espíritos, 18 de abril deste ano, 161 anos do seu lançamento, né, que foi em 1857. Ele diz, pode-se deduzir quanta falta faz aos laboratórios científicos o conhecimento dos postulados desta doutrina filosófica, científica e de substância ética. Porque uma coisa é ética, outra coisa é moral. Ok? Era moral ter escravos, não é? Mas não era ético. Simples assim. Nós precisamos separar o que é moral e o que é ético. Muitas coisas, por vezes, estão garantidas em lei, então é moral, mas não necessariamente é ético. Então veja que ele toma esse cuidado. Ele diz de substância ética, especialmente a respeito da existência do espírito imortal e de seu envoltório, denominado por ele de perispírito. Existe, evidentemente, mais de 48 denominações, desde a alta antiguidade para perispírito. Você encontra denominações no Antigo Egito, etc., na China, em vários outros. Não é um ilustre desconhecido. O que Kardec faz é ordenar todo esse conhecimento que ficava, por vezes, na mão de meia dúzia de pessoas, de criaturas selecionadas. Ele ordena e traz para o vulgo, traz para nós, para o comum, não é, de uma forma, inclusive, com toda a estrutura de maneira socrática, ou estruturado de forma socrática, de perguntas e respostas, que é altamente interessante. E ele continua, em 1861, no Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte: somente faremos notar que o conhecimento do perispírito é a chave de inúmeros problemas até hoje inexplicados. Quando nós dissemos a enfermidade é a cura do indivíduo, é porque o doente, o enfermo, é o espírito. Eu sou o enfermo. E estando enfermo, por exemplo, com ódio, com rancor, com mágoa,
com falta de perdão e qualquer outra coisa que seja. Essas são enfermidades seríssimas. Seríssimas. Eu estou enfermo, por exemplo, se eu estou magoado. E à medida que eu aprofunde a minha mágoa, ou seja, que eu faça com que ela ganhe terreno, que ela ganhe tempo, pior para mim. Por quê? Porque eu vou ganhando mais experiência, não é verdade? No dia a dia. E eu vou elaborando a minha mágoa de forma que ela vai sendo estruturada em patamares cada vez mais sofisticados. A vingança é uma delas. Por isso que aquele indivíduo que se vinga, ele acaba sendo pior do que o seu algoz. Porque ele vai elaborando de tal maneira, e vai tendo tempo, e vai montando, e vai tendo conhecimento, vai ampliando o conhecimento, que quando ele utiliza-se do processo da vingança, ele, via de regra, é muito pior, faz muito pior do que aquele que patrocinou o problema para ele. Casos de obsessões, de possessões, de subjugação, etc., estão aí em quantidades inumeráveis para as nossas consultas, em todas as obras espíritas, em muitas delas nós encontramos estudos a respeito. Né? O que acaba ocorrendo é que eu vou estruturando o processo. O que eu estou fazendo em mim? Como eu não sou pura e simplesmente este corpo, eu vou colocando, eu vou avolumando energias desequilibradas e energia matéria, através daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo para a criatura, eu vou acumulando energias no meu perispírito, e em determinado momento o acúmulo vai drenar, via de regra, para um órgão que esteja mais sensibilizado em mim, no meu corpo físico. Nós sempre temos um órgão que está um pouco mais sensível em determinado período da nossa existência. E vai ali que vai ser drenado. Como vai ser drenado depende da profundidade que eu dê neste processo que eu fico mantendo. Por isso Jesus estimulava tanto o perdão. Se você pegar o Novo Testamento, Jesus fala de perdão mais de 400 vezes, dada a seriedade e a importância dele na vida da criatura. O indivíduo, então, quando drena isso, está, na realidade, tratando o seu perispírito e sendo tratado como espírito. Quando ele se revolta em relação ao processo que ele está passando, ele, na verdade, não está aprendendo com a enfermidade. Não é gostar de sofrer, é se resignar, o que é diferente, é aprender com o processo, é se questionar. Por que é que o meu corpo está reagindo dessa maneira? Nós encontramos a resposta. Nós encontramos, porque a resposta está em nós. A resposta não vai ser dada pelo outro. A resposta está em nós. Quando nós nos indagamos, a resposta está em nós. Por que é que eu passo por isso? Se tiver relação com essa existência, vem a resposta. Se não tiver relação com essa existência, também vem. E Kardec é claro no Livro dos Espíritos, aliás, os Espíritos para Kardec no Livro dos Espíritos é claro. Basta que a gente analise as nossas tendências, que a gente encontra a causa do problema. Por que é que eu passo por isso? Procura nas tendências, na maneira de pensar, na maneira de agir, como é que eu respondo a determinadas provocações que a gente encontra. Não é uma coisa complicada, não é uma caixa com segredos, etc. Nós encontramos a resposta. Por isso a necessidade da evangelização do ser. Continua a Joana de Ângeles nesse livro Estudos Espíritas, dizendo o seguinte, que o psicossoma, que é outro nome para perispírito, que é a mesma coisa, estão sediadas as gêneses patológicas de distúrbios dolorosos, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas de largo porte.
que nós acabamos de falar de uma maneira mais estruturada pela mentora. Ela continua no livro O Homem Integral, dizendo o seguinte: o MOB, o modelo organizador biológico, que é outro nome para perispírito, se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes e dos cromossomos. Destaca ainda a mentora: o perispírito, veículo sutil e organizador, é o encarregado de fixar no organismo os traumas emocionais, como também as aspirações da beleza, da arte, da cultura, plasmando nos sentimentos as tendências e as possibilidades de realizá-las. Ou seja, nós não somos um baú de iniquidades. Nós somos criaturas cuja condição é colocada por Jesus da nossa grandeza. Não é questão de vaidade nem de orgulho. A nossa grandeza está na definição do Cristo, quando ele nos disse: vós sois deuses. Isso é de uma importância capital, porque ele está olhando a criatura pelas virtudes da criatura, pelas qualidades de cada um. Que nós, por vezes, fazemos o contrário a nosso respeito, como se fosse a primeira página do periódico. A primeira página do periódico, via de regra, é só desgraça. Não é verdade? Você olha a primeira página e diz: eu nem vou para o assunto, porque se eu chegar no assunto eu vou ficar depressivo. Tamanha é o volume de situações de grupelhos que não são a expressão da humanidade. São grupelhos que destoam da humanidade, das criaturas, que destoam do conjunto, por isso que são notícia. Porque elas destoam do conjunto. O que você estava fazendo hoje? Se não trabalhando, cuidando da tua família, da tua vida, ou estudando, etc. Você tem algum amigo que seja terrorista, que queira entrar em colégio com metralhadora? Você estava com vontade de fazer isso? Não. Qual era o seu desejo quando você despertou hoje pela manhã? Não era realização de coisas positivas para você, para a sua família, para a sociedade? Agora, os grupelhos viram notícia. Eu costumo usar um exemplo muito simples e repetitivo, inclusive. Se eu sair daqui e for mordido por um cachorro, não é notícia. Mas se eu sair daqui e morder um cachorro, vai virar notícia. O expositor espírita tem um ataque alucinante e sai mordendo o cachorro no meio da rua. Vai virar notícia. Não é verdade? Tem foto, etc. Aí está arracado no cachorro. Imagina. Isso é um absurdo. Vou me trazer de maca para dentro do centro espírita. Mas é uma realidade. Porque sai do comum. Nós não somos os grupelhos. Nós somos criaturas com virtudes, porém em fase de exercício. Está em fase da questão de fazer com que eles tomem volume, tomem corpo, se estruturem. Então somos pessoas boas em formação. Então é necessário que se dê valor aos aspectos das conquistas da criatura. Eu tenho um amigo que ele faz o seguinte: todo dia de manhã ele levanta, tem um espelho na casa dele, ele fica se olhando no espelho e diz assim: puxa, como você está bonito. Tem alguém aqui que se acha feio? Se tiver, você procura uma clínica psiquiátrica, porque passe não dá jeito, querido. Não, mas é uma verdade. Nem se Jesus te der passe, resolve. Não resolve. Por quê? Porque eu comando, eu sou o comandante desta estrutura toda, não só dessa, mas das outras que me compõem. Não é verdade? Quando você se olha no espelho e se acha feio, você diz: bom, não é essa maravilha toda, mas de perfil até que agrada. Não é verdade? Você sempre acha algum lugar. Não é verdade? Sempre. É que nem perguntar para a mãe, para o filho dela: o que você acha? Eu tenho também eu tenho vários amigos, né, graças a Deus. Porque a gente sabe que precisa reencarnar, né? Então é bom fazer amigo.
ele foi um grande jogador, porque ele é grande também. Ele foi da equipe, eu não vou falar o nome, mas ele foi da seleção brasileira de vôlei. Feio feito a necessidade. Aí, se é que a necessidade consegue ser mais feio. E aí, quando o filho dele nasceu, depois que já ganhou alguns anos, ficou a cara dele. Aí um dia eu disse assim, puxa, fulano, o seu menino está a sua cara. Ele virou para mim e disse assim, o importante é ter saúde. Ele sabia. Mas é uma verdade. Se a gente olhar no espelho e dizer assim, o importante é ter saúde. Não é verdade? Saúde mental. Estar bem consigo mesmo. Gostar de você. Valorizar as suas conquistas. Valorizar você. Ah, fulano foi no centro, foi atendido numa assistência. Ah, porque ele mereceu. Você também merece. Todos nós merecemos, porque Deus nos ama indistintamente. E Ele não ama mais fulano do que ciclano. Ele não ama mais o sujeito que está fazendo boas obras do que aquele que, por exemplo, está equivocado de arma na mão. Ele ama igualmente. Porque todos têm, para Ele, a estrutura do filho, da sua criação. Por isso que nós precisamos trabalhar esses aspectos que os mentores estão nos dizendo. Senão a gente já reencarna e já vai fazer o quê? Já deixa o gatilho pronto para que, de repente, ele dispare em enfermidades que nós não queremos e não precisamos passar. Nós já atendemos casos em atendimento fraterno de pessoas, e já narramos aqui o episódio, só repetindo, de pessoas que tiveram câncer, desenvolveram câncer seríssimo, em 6 meses, por estarem apenas magoados. Pois é, por estarem magoados. Ah, fulano não podia ter feito isso comigo. Mas fez. Não carregue a mágoa. Trabalhe no sentido de perdoar. Procure entender que as pessoas, como nós, estão em patamares diferenciados. Se nós não fizermos, já temos consciência para não fazer, outros não têm. Não significa servir de capacho para quem quer que seja, mas ter consciência. Não é deixar com que o lobo fique no redil dos cordeiros. Ele precisa ser isolado. Não são os extremos. Nós temos que ter bom senso, acima de tudo. Mas temos que ter, junto com o bom senso, a questão do perdão. Se o indivíduo precisa ser internado, ele precisa, então, ser internado. Mas tenhamos compaixão por aquele que experiencia a situação de muito sofrimento, por vezes, e que sequer tem consciência daquilo que está passando. Por isso nós estamos sendo despertados, não porque somos privilegiados, porque somos responsáveis. Por isso o despertamento para a criatura que tem a responsabilidade. Quanto maior o despertamento, maior a responsabilidade. E se nós estamos sendo despertados, temos a responsabilidade de utilizar de compaixão. Vamos continuar aqui com o Gesiel Andrade, nesse livro fantástico, Doenças e Curas da Sua Saúde. Ele diz assim, o perispírito é quem determina a formação perfeita ou doentio no novo corpo material durante o processo de reencarnação. Acabamos de dizer isso, não foi? E sintetiza declarando que Jesus, com seus ensinamentos contidos no Evangelho, é o grande médico divino da alma e do corpo. Por isso que ele disse a Pedro, eu não vim para curar corpos, eu vim para curar o espírito. E curar o espírito é dar-lhe educação. Por isso que nós estimulamos tanto o livro, não só para ajudar o centro, mas para que você leve algo para você ou para as pessoas, que eduque de uma forma simples, objetiva, agradável, mas que desperte as criaturas como nós estamos sendo despertados. E ele continua dizendo, a prática de sua moral, da moral do Cristo, baseada nas grandes virtudes cristãs,
amor, caridade, humildade, perdão, justiça e fé, imuniza-nos, olha que maravilha, hein? Contra muitos males e doenças. Por isso que, voltando para Kardec em Obras Póstumas, ele diz assim: quando as ciências médicas levarem em conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se abrirão para elas. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo explicadas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Por isso que, se tivermos o projeto Genoma no período de 1990 a 2003, Deus queira que a gente tenha para breve o projeto Psicossoma, não é verdade? Que as criaturas comecem a olhar o ser como um todo. Olhem o ser, em olhando o ser como um todo, ele vai verificar que a criatura vai dar continuidade na sua existência. Se o indivíduo carrega consigo a enfermidade, ao desencarnar ele continua enfermo. Prova disso, André Luiz. Não é verdade? Livro Nosso Lar. O que acontece com o André Luiz? Ele vai ser tratado numa instituição com características hospitalares, ele será tratado da enfermidade que ele leva para o plano espiritual. Por quê? Porque a enfermidade nele era exatamente a grande parte da enfermidade dele não era a doença em si que o leva a óbito, era o fato de ele ser um indivíduo individualista, ressequido de sentimentos para com as pessoas, um indivíduo que vivia para ele, e ele leva, não tem jeito, esses são os tesouros que Jesus falou, não foi verdade? Diz: não acumuleis tesouros na terra. Ele não estava estimulando as pessoas a não progredirem, a não fazerem com que a sociedade fique melhor, a não enriquecerem com o fruto do seu trabalho. Ele não estava fazendo isso. Jesus nunca agiria de uma maneira inadequada em relação às questões que movem a sociedade, dizendo para as pessoas desprezar. Ele chamava-nos a atenção para que nós não nos escravizássemos às coisas. Não nos escravizássemos às coisas, às pessoas, não nos apegássemos a situações, a posições, que por vezes a criatura sofre por conta de estar numa posição de destaque, e se apega de tal maneira que quando aquilo passa a ser para ela, é exatamente esse o trabalho que Jesus nos alertava sobre essa condição, para que nós não nos tornássemos escravos das coisas, que nós utilizássemos delas, mas não nos apegássemos a elas, até porque até o corpinho bonitinho que você enverga, malhadinho, bronzeadinho, bem cuidadinho, com aquela, e agora com os orgânicos todos, etc., você vai deixar aqui. E faça a força para não deixar logo. Logo. Porque às vezes a gente faz uma força para deixar logo. E deixa. E consegue. Não é verdade? E consegue. Eu já tenho um monte de amigo que está lá que já conseguiu. E outro dia vou dar uma parte. Eu sonhei que eu estava desencarnado. Então, eu estava desencarnado. Já estou sonhando com desencarno. Já queimei mais da metade da reencarnação, só posso ter que sonhar. Aí eu estava sonhando, eu me via desencarnado, e eu sabia que eu estava desencarnado. E eu tinha um aparelhinho desse na mão. E eu controlava a luminosidade do ambiente. Aí eu falei assim, bom, para o desencarnado o melhor negócio é deixar uma luminosidade mais adequada, deixá-la mais branda, né? E eu baixei a luz um ponto. Achei que não fosse o suficiente, mas eu estava me vendo desencarnado. Aí eu apaguei a luz de vez. Quando eu apaguei a luz, eu acordei. Acordei e já fui me beliscando logo. É porque se dói, você está encarnado. Se você beliscar e não sentir tanta dor, nego, só na próxima reedição. Não tem jeito. Já me deu umas beliscadas, disse, já não fui dessa vez. Mas já estou treinando. Não é verdade? Já estou treinando. Porque o grande problema não é ter o medo dela, né?
O grande receio é daquilo que a gente deixou de fazer. Ou fez em excesso e não deveria. Não é verdade? Fez exatamente o que não deveria. Por isso, a valorização da vida, né? Valorizando-se sobre todos os aspectos, trabalhando para gerar, sim, recursos para você e para a sociedade, mas não se apegar a nada, para que a gente, quando tenha o término da nossa missão, que ela seja longa, evidentemente, é o que eu te desejo, e feliz, e saudável, né? Porque a gente deseja para amigos isso, felicidade, saúde, alegria e muito tempo na existência para que o aprendizado seja bem aproveitado. Que a gente saia em paz, que não existe tesouro maior. E na realidade, enquanto a gente está por aqui, o que é melhor do que ter bons amigos, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitude otimista e cultivar o amor? Não é fato? Enquanto a gente não tem ainda uma medicina que nos olhe integralmente, façamos a nossa parte exatamente dessa maneira. Quem é que nos estimulou de uma forma sintética? O próprio Cristo nos estimulou de uma forma sintética, dizendo-nos o seguinte, ou nos ensinando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É exatamente isso. Procurar ter amigos, ser feliz, rir mais, rir de você, não se lembrar de gafes que a gente às vezes dá, achar graça de nós mesmos, não se estressar tanto, principalmente com problemas de trânsito, etc. Orlando, a gente não mora em Orlando, mas nós temos acompanhado, que temos vindo para cá todos os meses, nós temos acompanhado o trânsito daqui dessa cidade, tem ficado realmente muito complicado cada vez que a gente vem para cá, com diferenças de apenas de 30 dias. Saiba que uma coisa, tire o maior proveito disso. Tire proveito disso. Não com o celular na mão, porque tem muita gente que fica pedindo para Jesus para estar ao lado dele o mais depressa possível. Não é verdade? É impressionante. Como é que o indivíduo, outro dia tinha uma moça, pelo acaso era uma moça, mas a gente também vê muitos cidadãos, arrumando aqui assim os cílios, teclando e o carro estava andando. Eu fiquei impressionado, eu disse, essa criatura está dirigindo pelo perispírito. O perispírito dirigia o carro porque ela tinha que olhar a maquiagem, para parar alguma coisa que estava errado aqui, tinha que teclar e o carro andava. É de impressionar, não é verdade? A criatura é uma suicida inconsciente e pode se tornar uma homicida. Então, claro, ele foi feito, e foi muito boa a observação do nosso companheiro que nos precedeu. O mundo não vai acabar em 1h30. Se acabar, está no lugar certo, foi o que ele disse. E às vezes tem gente que acaba tomando passe. Não vai acontecer hoje, não se preocupe. Mas o fato é uma realidade, não é verdade? Para sair do corpo é tão simples, não é verdade? Toda noite você sai desse corpinho maravilhoso que Deus lhe deu. Não é fato? Um dia você não volta mais para ele, olha que alegria. Mas era tão bom, e agora que ele estava malhadaço, é que eu queria usá-lo mais tempo, mas não vai. Esse é o ponto. Então, na realidade, essas são as questões. Valorize esses aspectos, seja positivo, seja feliz, seja alegre consigo mesmo. E, no trânsito, pense numa coisa. Faça uma prece na hora que você pegar o congestionamento. Diga para você mesmo, Senhor, eu te agradeço pelo exercício de paciência ao qual o Senhor me submete. Olha que beleza. Porque é um exercício de paciência. Aliás, foi numa das oportunidades em Uberaba que um cidadão chegou para o Chico, aquelas perguntas inadequadas, no momento inadequado, pela pessoa errada. Chegou para o Chico e disse assim, Chico, me diz uma coisa. O homem estava encarnado. Quando você for reencarnar, o cara estava encarnado, vê se essa pergunta que se faz, aonde você pretende nascer? Aí ele olhou para a figura, mas tinha que ter muito amor, né? Ele olhou para a figura e disse assim, nascer não é o caso, mas viver com certeza. Aí o indivíduo não contente disse, aonde? Ele disse, em São Paulo, na capital. E aí o sujeito, por quê? Disse, porque em São Paulo
você tem a sua paciência testada 24 horas por dia. Não é uma verdade? Orlando está se tornando um braço de São Paulo. Olha que beleza. Quando você pegar um trânsito, você lembra do Chico. Diz assim, daqui a pouco ele está reencarnado do meu lado. Olha que fantástico. Se você não desencarnar primeiro que ele. Por isso, vamos nos amar. Vamos procurar esse exercício do amor. Vamos procurar essa alegria. Nós tivemos bons momentos aqui onde nós pudemos sorrir juntos, né? Nós podemos manter essa alegria, levar para os nossos lares, levar amanhã para as pessoas, né? No nosso bom dia, no nosso boa tarde, no nosso boa noite. Saudemos as pessoas com alegria, porque nós estaremos nos contagiando desta energia, beneficiando as nossas células, fazendo com que nós tenhamos maior tempo, estendamos o nosso tempo neste planeta e sejamos abençoados pelo amor do Senhor a se refletir em nós em favor do nosso semelhante. Muita paz.